Olá, preciosas, graça e paz. Uma alegria poder compartilhar da palavra do Senhor com você sobre um assunto que eu creio ser de extrema importância para a nossa vida, a liderança que abençoa, liderando e abençoando por onde você passar. E eu queria compartilhar com você da palavra em Juízes, capítulo 4, do verso 4 ao verso 10, que diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e leva gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei contigo. Porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. A palavra do Senhor sobre a vida de Débora aqui traz para a gente ensinamentos extraordinários sobre como Débora liderava e abençoava a vida das pessoas sobre quem ela exercia essa liderança. E como nós também exercemos lideranças em vários lugares e âmbitos diferentes, eu queria compartilhar com você um pouco dessas características da vida de Débora. Nós exercemos liderança sobre a nossa casa, sobre o local que a gente trabalha, sobre a nossa igreja, mas você pode perguntar: como assim exercemos liderança? Todas as vezes que alguém ouve o que você diz, dá atenção a um conselho que você dá, você está exercendo liderança. Então, liderar não é somente quando você recebe um título. Liderar é toda vez que você está sobre a vida de alguém, trazendo um ensinamento ou um conselho, e essa pessoa ouve você e resolve viver aquilo que você falou. Isso é exercer liderança, você mudar a vida de alguém com aquilo que você falou. Então, dentro desse princípio, eu queria que a gente parasse para entender o que a vida de Débora, dentro dessa palavra, pode ser aplicada à nossa. Primeiro ponto, Débora era uma mulher que era reconhecida pela sua sociedade. Por que isso? Porque as pessoas iam até ela. Diz o texto que as pessoas iam até Débora para serem julgadas. Débora era uma juíza com a autoridade vinda do Senhor Jesus, investida sobre ela, sobre a autoridade de Deus vinda sobre ela, e ela julgava o povo de Israel. E as pessoas iam até ela, diz o verso 5, para ouvirem da parte de Deus aquilo que vinha corretamente para a vida deles. O interessante é que a mulher que lidera não é uma mulher que vive sem ser procurada por outras pessoas. Se você tem uma liderança que exerce influência e que as pessoas reconhecem a Deus na sua vida, as pessoas vão até você. Se na sua liderança ninguém te procura para ouvir um conselho, há algo errado no seu conceito de liderar. No momento em que você está exercendo essa liderança, está faltando algo. Por quê? Porque a gente percebe isso na vida de Débora. As pessoas vão até ela. Assim também como na sua vida, quando exerce uma boa liderança, as pessoas te procuram. É necessário que nós sejamos, aqui nesse mundo, o referencial da parte de Deus. Não existe liderança que abençoa onde as pessoas não conseguem enxergar Deus falando. Se as pessoas te procuram, é porque elas entendem que Deus fala através de você. Então procure isso na sua vida, procure fazer esse paralelo. As pessoas vão até você, as pessoas não vão até você. Por que elas estão indo até você? Ou por que elas não estão indo até você? Na vida de Débora a gente conseguia perceber isso. E existe algo extraordinário aqui na vida de Débora, que é a sabedoria para falar. A sabedoria nas palavras levam as pessoas até as outras. Fazem com que as pessoas te procurem. Por quê? Palavras sábias mudam a vida das pessoas, enquanto que palavras tolas destroem vidas. Palavras sábias edificam, transformam e abençoam. A gente vê aqui palavras sábias da parte de Débora, vinda para o julgamento do povo de Israel. E um outro ponto interessante dessa questão da vida de Débora, dessa característica da liderança de Débora, é quando diz o verso 4, Débora, mulher de Lapidote.
A mulher que exerce liderança e abençoa, ela tem um reconhecimento da sociedade em toda a sua família. Quando cito o nome de Lapidote aqui, significa que Lapidote fazia parte da liderança de Débora. Ele tinha autoridade sobre a vida de Débora e tudo que Débora fazia era com a ciência de Lapidote e a bênção de Lapidote. Então não existe uma liderança que abençoa quando é uma liderança onde as pessoas da sua família não te reconhecem assim. Se na sua casa, na sua família, você não é bênção, você não pode ser bênção lá fora. Se a sua liderança em casa não abençoa a vida do seu marido e a vida dos seus filhos, ou a vida de quem mora com você, vai ficar difícil ser bênção lá fora. Porque a liderança que ela abençoa onde começa, que é na sua casa, e ela transborda para fora da sua casa. Então a liderança que abençoa, ela coloca em evidência todas as pessoas que estão ao seu redor. Você não diminui as pessoas que estão ao seu redor. Tem pessoas que acham que quando a mulher está à frente liderando, o seu marido vai ficar em segundo plano, e isso não é verdade. Na liderança que abençoa, o marido ele é reconhecido diante da sociedade por ter uma mulher que é sábia. A gente vê lá o exemplo da mulher de Provérbios. Provérbios cita a mulher que era especialista em negócios, era uma mulher especialista em cuidar bem da sua casa, era uma mulher especialista em se vestir bem, era uma mulher que cuidava dos empregados e era uma mulher onde o marido dela era bem falado nas praças por tudo quanto ela fazia e pela liderança que ela também exercia no cuidar de todas as coisas. Então a mulher que lidera, ela abençoa todas as pessoas e coloca em evidência as pessoas que a auxiliam e nunca denigre essas pessoas que estão auxiliando a sua vida. Então isso é algo muito interessante na vida de Débora que a gente precisa trazer para a nossa. A liderança que abençoa é uma liderança que traz o marido também ao seu lado, que apoia você no que você faz, que entende da parte de Deus que aquilo que você faz é para abençoar a vida de outras pessoas. Esse reconhecimento social faz parte. Traz o seu marido como um homem bem-sucedido e não como um homem que a sociedade não reconhece. Você pode tirar, por exemplo, disso, todos os homens bem-sucedidos que a gente conhece, eles têm ao seu lado, auxiliando uma mulher que é sábia, que é orientada pela ação do Espírito Santo, uma mulher que intercede por ele, uma mulher que está do seu lado, que sonha junto com ele, é uma mulher que apoia em palavras, não é uma mulher que fica denegrindo, que fica falando mal, uma mulher que não ora. Então, isso é uma característica muito importante da vida de Débora que a gente deve trazer para nós. E um outro ponto interessante da vida de Débora, ela deixa marca por onde ela passa. Percebam que no meio da nação de Israel havia uma palmeira com o nome de Débora. Débora tendia, diz o verso 5, debaixo da palmeira de Débora. Havia ali a marca de Débora. Quando aquele tempo passasse e as pessoas retornassem àquele lugar, iam dizer, era aqui que Débora atendia, debaixo da palmeira, e essa palmeira se chama Palmeira de Débora, porque as pessoas ficaram marcadas pela liderança de Débora. Ela fazia diferença com as palavras de sabedoria na vida daquelas pessoas. E o interessante é que os filhos de Israel que iam até Débora tiveram as suas vidas mudadas com palavras sábias, com palavras que mudaram o coração deles, a dureza do coração deles, a dureza do coração em não querer ouvir Deus, porque toda vez que uma juíza falava, ela falava da parte de Deus. Nós, mulheres do Senhor, precisamos entender que nós somos a sequência da palavra de Deus para essa geração. Deus te colocou para abençoar, para liderar e abençoar, porque você é a voz de Deus para a mulher que não conhece a Jesus. Você precisa marcar a vida das pessoas. Os filhos de Israel iam até Débora. Débora ganhou toda a nação de Israel. Enquanto ela foi juíza, a nação se curvava diante do Senhor, Deus de Israel. O interessante é que muitas vezes nós perdemos os filhos da nossa casa. E não temos condições nem de orientar os filhos da nossa casa, que dirá os filhos de uma nação inteira. A gente tem que trazer esse exemplo de Débora para nós. Débora foi uma mulher que sabia o que fazer, o que falar, como orientar. Ela julgou os filhos de uma nação. E nós muitas vezes perdemos os filhos da nossa casa. Mulher que lidera e abençoa é a mulher que sabe direcionar os seus filhos aos pés do Senhor, que sabe que os seus filhos pertencem ao Senhor. Não é uma mulher que terceiriza a culpa pelo erro do seu filho ou pelo erro do seu ensinamento. Não é aquela mulher que diz, são esses amigos. É porque desde que começou a trabalhar ficou assim. Porque desde que começou a namorar ficou assim. Não terceiriza
terceirize a culpa dos erros. Traga para você e diga: Senhor, me ajuda a liderar e abençoar e a ganhar os meus filhos para o Senhor. A mulher que lidera e abençoa, ela consegue orientar uma nação inteira, que dirá os filhos da sua própria casa. Então entenda isso. Débora era uma mulher que liderou os filhos todos, os filhos inteiros de uma nação, que dirá os seus. E o interessante é que quando ela se coloca aos pés do Senhor para liderar e abençoar, ela lidera com sabedoria nas suas palavras e no seu modo de comportamento. Percebam que no verso 6, quando ela manda chamar Baraque, ela não se torna soberba. Ela chama Baraque e fala para ele: Baraque, você lembra do que Deus falou? Olha o que diz o verso 6. Porventura o Senhor Deus de Israel não te disse vai? Ela chama Baraque a responsabilidade, mas sem soberba. Porque ela sabia que Baraque tinha uma função da parte de Deus. E ela fala isso para ele com sabedoria e amor. Ela não é ríspida, ela não é grosseira, ela não se coloca em posição de superioridade. Ela é uma mulher que sabe o lugar dela, que lidera, que abençoa e que sabe o seu posicionamento. E o interessante é que ela é companheira do Baraque. Tanto é que quando Baraque fala para ela: olha só, eu só vou se você for comigo. O que ela responde? Eu vou com você. A mulher que lidera e abençoa, ela é companheira, ela acredita, ela sonha junto, ela não deixa as pessoas sozinhas. Então, se a sua liderança tem sido uma liderança egocêntrica, egoísta, questione a sua liderança. Porque a liderança que vem da parte de Deus e que abençoa é uma liderança que está junto. Eu vou usar o nosso exemplo como igreja presbiteriana, mulheres presbiterianas que somos, porque nós temos a nossa igreja SAF, o PH, o UPA, o MP. Se a liderança que você tem exercido é uma liderança egoísta, você quer trabalhar só para SAF. Você quer ficar só na SAF, acha que você é da SAF e vai fazer tudo só para a SAF, e você esquece que a sua igreja tem o PH, tem o UPA, tem o MP, tem o CP. Então questione essa liderança diante do Senhor, porque a liderança que abençoa é uma liderança que trabalha em prol de uma nação, de um reino, de uma igreja. Não é uma liderança que trabalha de forma egoísta e egocêntrica. E a gente vê isso aqui no exemplo de Débora e Baraque, quando ela fala: eu vou com você. Você não vai estar sozinho, você não vai ter a honra de vencer o comandante do exército inimigo. Você não vai derrotar Cícera. Quem vai matar Cícera vai ser uma mulher. Deus vai dar honra para uma mulher, que foi Jael lá na frente, né? Vocês vão ver que Jael mata Cícera quando ele entra na tenda. Mas Deus mostra para Débora que ela precisava exercer uma liderança de companheirismo, uma liderança que está ao lado, que está junto para aquilo que deve não é só para as coisas boas não, é a liderança no momento da guerra, da batalha, no momento da dificuldade, e Débora foi com ele. E o interessante é que ela lidera junto com ele, né, exerce essa liderança abençoando a vida de Baraque, e ela mostra para ele no verso 14, a gente não leu, mas ela diz para Baraque: dispõe-te, ela chama ele a responsabilidade. É como se ele estivesse desistindo, né? Eu tô aqui, mas eu tô desistindo, eu tô cansado. E muitas vezes a gente também se vê numa liderança onde a gente está cansado, a gente está querendo desistir. Mas a liderança que abençoa é aquela que não desiste, mesmo quando todos à sua volta já desistiram. Quantas mulheres desistem dos seus filhos, desistem do marido, desistem da liderança da sua sociedade interna, desistem da liderança da igreja, que fala que essa liderança está te cansando? Mas Débora não fez isso, ela chamou Baraque, falou: olha só, dispõe-te, acorda, Baraque. Deus te chamou para isso. Então se coloque em posição. Ela é uma mulher que não desistiu, ela continuou acreditando mesmo quando todos não acreditavam mais. Se Deus te chamou para liderar e abençoar, continue crendo. Mesmo que tudo pareça difícil, mesmo que tudo pareça não dar certo, se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Se foi Deus que te colocou nesse lugar para liderar, não desista. Continue crendo naquilo que Deus tem para você, assim como Débora creu. Ou você acha que ela ia desistir? Não, ela chamou Baraque a responsabilidade. Dispõe-te, coloca de pé, vai à frente. A gente vai vencer, a gente vai conseguir sair dessa. Foi isso que ela estava falando para ele. Então, muitas vezes a gente fica assim: não exerça uma liderança de desistência. Eu queria te chamar a responsabilidade para que você, mulher do Senhor que lidera, comece a acreditar e a confiar que Jesus está do seu lado. A palavra de Deus diz que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Foi ele que morreu na cruz no nosso lugar. E ele não te colocou nessa posição de liderança por acaso. Ele te colocou para que você fosse bênção na vida das pessoas que estão ao seu lado. Para que você pudesse exercer essa liderança com palavras sábias, com companheirismo, com crença naquilo que ele te falou que faria. Então creia.
o Senhor Jesus há de te capacitar e há de cumprir através de você aquilo que Ele tem para o reino dele. Que em nome de Jesus você não desista, você continue crendo, mesmo quando tudo parecer contrário. Eu quero orar por você, pedir a bênção do Senhor para a sua vida, para que você seja essa mulher assim, encontrada diante do Senhor, com uma liderança abençoadora. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, muito obrigada pelo privilégio da gente poder compartilhar a Tua palavra. Eu quero colocar diante de Ti cada mulher que está me ouvindo agora, que a Tua graça e a Tua misericórdia seja estendida sobre ela e que em nome de Jesus ela não desista, Senhor, dos filhos, da casa, da igreja, desse momento que ela está enfrentando e dessa situação, mas que ela possa buscar no Senhor força, uma liderança que abençoa, que transforma a vida das pessoas que estão ao seu redor, que em nome de Jesus o Senhor possa colocar no seu coração a certeza, a firmeza, a convicção de que é o Senhor quem a capacita para a obra que o Senhor mesmo chamou. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada pelo realizar do Senhor no nosso coração e através de nós na vida das outras pessoas. Em nome de Jesus oramos a Ti. Amém. Deus te abençoe, quero te agradecer por poder compartilhar com você dessa palavra. Em breve, se Deus quiser, a gente vai se ver, vai estar junto para poder compartilhar mais perto. Deus te abençoe.